Para quem você ora pedindo socorro em momentos difíceis? Qual Deus você clama? Assista esse vídeo e vou te mostrar somente em alguns versículos que irão te provar para quem você deve orar e pedir socorro. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus falou claramente: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho para onde ele quis dizer? Para tudo. Ele é o caminho para a eternidade. Ele é o caminho para que você entregue a sua vida para Ele. Ele é o caminho para que você tenha uma paz verdadeira que o mundo não pode te dar. Ele é o caminho para tudo. E ele também diz a verdade, ou seja, a verdade é relativa. Pessoal, vamos analisar. Imagine que eu fui no supermercado fazer compras e falo para vocês que eu fui no supermercado. Logo, se realmente eu fui no supermercado, significa que eu estou falando o quê? A verdade. Não existe várias verdades nesse exemplo bobo aqui que eu dei. A mesma coisa é quando Jesus falou que ele é a verdade. Aqui não é relativo, não é uma relatividade, mas sim ele verdadeiramente é a verdade. Em que sentido? Como o único Deus, como aquele que veio aqui e morreu realmente por nós, pagou o preço que nós deveríamos pagar, ele pagou para que nós, ligados nele, tenhamos realmente a vida eterna. Então, essa é a verdade. E essa verdade é uma verdade absoluta. Não existe vários caminhos que levam a Deus. Não existe várias verdades que vão te levar a Deus. Só existe uma verdade. E ele foi muito claro. Ele falou com propriedade, autoridade, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar então o que ele quis dizer com vida. Todos nós queremos ter um sentido para viver. Queremos saber aonde vamos chegar, para onde iremos. E aqui ele disse claramente, ele é a vida. No mesmo exemplo que eu citei da verdade em relação àquele exemplo bobo do supermercado, aqui serve também com o mesmo exemplo. Ele está falando que não existe várias vidas, mas existe a única e verdadeira fonte da vida. É Ele. O sentido que nós temos para viver tem que ser a caminho dele, em direção a Ele. Por isso que ele diz claramente, Ele é a vida. E quando ele fecha esse versículo, aí eu quero que você preste bastante atenção. Olha o que ele disse. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós oramos, nós queremos que, ou esperamos que nossa oração, aquela ajuda que estamos pedindo, ela chegue realmente a Deus. E aqui Jesus está falando nesse exemplo que ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Logo, você tem que entender que, ou nós temos que entender que, só existe um caminho para que a minha oração, para que o meu pedido chegue a Deus. E até mesmo para que nós cheguemos a Deus, temos que passar por Jesus. Por isso que ele foi muito claro. E você, quando você ora, quando você clama, e até mesmo depois da morte, só existe um caminho que pode levar você a Deus. Chama-se Jesus. Agora vamos ver um versículo que vai deixando isso cada vez mais claro para você entender. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então aqui está dizendo que o único advogado que pode nos representar e apresentar as nossas causas perante Deus é Jesus. Só existe um intermediador, só existe um elo, e ele é Jesus. Por isso que nós temos que ter esse entendimento. Quando nós dobramos o joelho, nós estamos dobrando para quem? Essa oração vai chegar a Deus realmente? Nós lemos no versículo anterior que se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, então nós temos que clamar somente a Ele, não tem outro caminho. E aqui neste versículo, lembra Ele como o nosso advogado, só Ele pode intermediar por nós. Por isso que lá em Colossenses capítulo 2, nos versículos 13 ao 15, diz assim: Quando vocês
estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, olha a importância, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. O que está dizendo aqui? Que existia um preço pelo nosso pecado a ser pago. E quando a gente lê a Bíblia, diz que é a morte. E o salário do pecado é a morte. Todos estavam condenados a isso, porque precisávamos de alguém que nos representasse, que pagasse o preço, que consertasse essa bagunça que estava acontecendo na humanidade. E quem veio aqui, pagou o preço, consertou essa bagunça, e quem está nele se torna digno de estar perante Deus, foi Jesus. Porque muita gente não entende o que ele estava fazendo lá na cruz até hoje. Ali era um pagamento de dívida. Dívida que não era ele que devia, mas sim nós. E ele pagou. Por isso que fala aqui que ele triunfou publicamente. Isso eu estou falando não somente perante os homens, mas na escala espiritual. Ele pisou na cabeça do diabo ali. E ele é o digno, o único de ser honrado e glorificado, porque ele sim pagou o preço pela sua paz, pagou o preço pela sua vida eterna. Por isso que você tem que clamar somente para ele. Vamos analisar este versículo. Para mim, ele resume a vida. Quando você entende esse versículo, você entende a Bíblia, você entende o sentido de viver, você entende tudo. Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos analisar cada parte. Pois dele, está falando que tudo é dele. Ele é o dono de todas as coisas, do mundo, do universo. Ele é dono de tudo. Nossa vida e todas as coisas é dele. Por ele, tudo foi criado por ele. Nós, a natureza, o universo, todas as coisas. Ele é o Criador, fez parte da criação. Para ele, todos vamos prestar contas para ele. Todas as coisas foram criadas por ele e vão recair nele, todas as coisas, inclusive nós. Então, tudo é para ele. Em Filipenses 2:10, diz assim, também no versículo 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você está dobrando o joelho para quem? Porque aqui está falando que todos os joelhos se dobrarão perante ele. Algo para você refletir. Mas fique tranquilo, se você estava dobrando o seu joelho para outras coisas que não seja Jesus, fique tranquilo, porque hoje a verdade está chegando aí no seu coração. Não a minha verdade, porque eu estou falando aqui da Bíblia, a palavra de Deus. É a verdade que te liberta. Por isso que diz o versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então fique tranquilo, não importa o que você fez para trás, o importante é agora. A verdade está chegando aí aos seus ouvidos. Por isso que, concluindo esse versículo, aí continua ali: a ele seja a glória para sempre. Amém. A glória é somente para ele. Eu poderia ficar citando o dia todo aqui para vocês versículos que mostram a importância, o que é Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas eu citei só alguns. E se você deixar essa verdade entrar, abrir o seu coração, não tem muita confusão nisso. Está muito claro, está muito nítido. Não existe outra saída, não existe outra porta. Se você ainda não conhece Jesus, faça uma oração agora, onde você está, em secreto, longe de pessoas, você e ele apenas. E fale de coração, fale assim com ele: Senhor, se estas palavras são verdades, eu entrego a minha vida a ti. Me liberta, me transforma, me guie em tua direção para sempre e perdoe todos os meus pecados. Eu tenho certeza que esse ato simples pode fazer toda a diferença na sua vida para sempre. Acredite nisso. Lembre dessas palavras. Deixe ela entrar no seu coração. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma.